Desde que Marcelo conseguia se lembrar, ele tinha um sonho recorrente. Desde muito pequeno, de todos os sonhos que ele se lembrava, esse era o mais vívido. E mesmo que não fosse, ele acontecia com tanta frequência que se ele não se lembrasse completamente dos detalhes quando acordava de manhã, na manhã seguinte, ele tinha uma nova chance de prestar atenção em cada detalhe do que via. A mãe dele acreditava que isso era algum tipo de sinal, uma lembrança de vidas passadas, e por isso não chegou a levar o filho no psicólogo, pois pensava que esse sonho recorrente iria passar algum dia. Marcelo resolveu não comentar mais nada, e quando sua mãe perguntava, ele desconversava, dizia que já nem se lembrava mais que ele tinha esse sonho repetido. Isso fez com que sua mãe, Dona Marta, aceitasse como verdade que aquilo era apenas uma lembrança de vidas passadas, e que conforme seu filho ia crescendo, essa lembrança ia dando lugar a novas experiências em sua nova vida. Mas ela estava errada. Marcelo continuava tendo o seu sonho repetido. Não todas as noites, mas pelo menos alguma vez no mês. E sempre era o sonho que ele mais se lembrava. Tudo era muito nítido, ele via todos os detalhes e só não conseguia se desviar do caminho que o levava até uma ponte com uma passagem por baixo. Quando ele chegava nessa ponte, o sonho acabava. Marcelo ficava tranquilo, já que pelo menos não era um pesadelo. O sonho era agradável, trazia uma paz interior, e ele podia olhar tudo o que estava em volta. Então, nunca era exatamente igual. Ele podia explorar um detalhe diferente a cada vez que o sonho se repetia. Marcelo foi crescendo, levando uma vida normal, mas o seu sonho continuava sendo seu mais constante companheiro. Ele mudou de escola, fez novos amigos e até mesmo sua primeira namorada aos 15 anos, mas o sonho o perseguia. Marcelo foi para a faculdade, solteiro novamente, e ali ele viveu uma vida bastante diferente do que imaginava. Ele se tornou um amante da farra, um festeiro de primeira. Saía todas as noites para uma balada, deixava de ir para as aulas para ficar no barzinho batendo papo e tocando violão com a galera. Mas mesmo depois das noites de bebedeira, ou mesmo dormindo ao lado de uma desconhecida, o seu sonho, volta e meia, continuava aparecendo. Marcelo nunca tinha comentado isso com ninguém, depois que fingiu para sua mãe que o sonho tinha ido embora. Mas ele começou a ficar muito curioso. Ele se perguntava se isso era normal, se ele era normal. Será que todos, ou pelo menos mais gente, tinha esse tipo de sonho? Marcelo resolveu perguntar para uma amiga, com quem ele tinha uma certa intimidade, o que ela achava disso tudo. Lígia também estava na faculdade, mas fazia um outro curso. De vez em quando, ela dormia com Marcelo, e ele achava que dali poderia sair um namoro. Lígia era um pouco mística, ligada em astrologia e outros mistérios do esoterismo. Marcelo pensou que se tinha alguém que poderia saber o que esse sonho significava, essa pessoa era a Lígia. Ele tomou coragem e contou tudo pra ela. Desde que eu me entendo por gente, eu devia ter uns 4 ou 5 anos, eu me lembro que eu tive esse sonho, esse exato mesmo sonho. E de uns tempos pra cá, eu tenho sonhado cada vez mais com isso. Pelo menos umas 2 vezes na semana eu tenho esse sonho, e ele termina exatamente igual, encarando aquela passagem misteriosa na ponte. Lígia ficou pálida, sua expressão, sempre tão serena, ficou séria, e ela se levantou da cama, se vestiu e foi embora, sem falar nada. Marcelo ficou completamente confuso, sem entender a reação daquela que seria, a partir de agora, sua ex. Lígia passou a evitar Marcelo a todo custo, e ele só queria uma explicação. Foi então que uma amiga em comum interviu e explicou pra ele. Marcelo, a Lígia é muito sensível e também sensitiva. Ela disse que gosta muito de você e não quer o seu mal, mas ela acha que o seu sonho estava se repetindo cada vez mais porque ela estava canalizando essa energia. Ela se afastou porque gosta de você. Marcelo continuou confuso. Mas o que é que significa esse sonho? É alguma coisa ruim? Será que mais gente tem um sonho assim que se repete também? Ingrid, a amiga dos dois, respondeu. Olha, isso eu não sei, ela não me falou. Mas relaxa, vai. Eu também tenho sonhos repetidos de vez em quando. Não deve ser nada, não. Pelo menos não é pesadelo, né? Olha, eu sinto muito mesmo que acabou tudo com a Lígia. Mas se você quiser, a gente pode se encontrar depois da aula pra conversar mais.
Marcelo normalmente aceitaria o convite, afinal, ele não gostava de ficar sem uma namorada e a Ingrid estava dando todos os sinais de que estava afim dele. Mas dessa vez, ele sentiu algo diferente. Ele não estava mais emocionalmente aberto. Marcelo tinha sentido como se Lígia tivesse fechado seu coração. Ele agradeceu o convite, mas disse que precisava estudar, já que as provas finais estavam chegando. Ingrid percebeu que Marcelo estava mesmo na pior depois de ter terminado e deixou por isso mesmo. Mas ele chegou no dormitório e percebeu que isso era realmente verdade. O que ele estava fazendo com a sua vida? Perdendo tempo com bobagens? Se divertindo enquanto deveria estar estudando? Ele finalmente começou a se importar com o fato de que iria perder o ano e pela primeira vez desde que tinha passado no vestibular, ele abriu os livros e estudou. Os anos se passaram e Dona Marta comemorou quando o filho se formou. E não apenas isso, Marcelo ia estudar no exterior, em uma das universidades mais importantes do mundo todo. Muito orgulhosa, ela dizia que mesmo nessa distância, o amor de mãe estaria sempre com ele. Marcelo seguiu seu destino, acompanhado pelo amor de sua mãe e também pelo sonho misterioso. Assim que ele chegou no seu novo país e na sua nova cidade, ele encontrou um apartamento pequeno e confortável. Ele ia de bicicleta para a faculdade e também tinha um parque onde ele gostava de fazer caminhadas sozinho. De vez em quando, ele se arriscava a correr, mas sempre que corria, acabava parando para se sentar em algum banco para descansar. Marcelo decidiu que não iria deixar o sedentarismo tomar conta e ia continuar fazendo suas caminhadas até que não ficasse mais cansado de correr tão pouco. Pouco depois da mudança, o sonho voltou, pela primeira vez no novo apartamento, nessa nova vida. Para surpresa de Marcelo, esse velho companheiro da sua vida também tinha mudado. Já não era mais o mesmo sonho, era tudo muito parecido, mas um detalhe estava diferente, e isso fez com que ele ficasse assustado. Durante toda a sua vida, o sonho se repetia, mas acabava no mesmo ponto. Assim que ele chegava na ponte misteriosa. Dessa vez não. Dessa vez ele continuou caminhando até a ponte. Marcelo sentiu um misto de emoções enquanto atravessava essa ponte. Ele se sentia pronto e desesperado ao mesmo tempo, ansioso e assustado, completamente em paz e tomado pelo nervosismo. O que ele iria encontrar do outro lado? Estava muito escuro, mas havia uma luz. E quando ele finalmente atravessou esse portal, ele viu uma mulher. Marcelo nunca tinha visto uma pessoa nesse sonho antes. Ele via árvores, prédios, detalhes da calçada, até mesmo pássaros, mas nunca uma pessoa. Uma mulher? Quem era ela? Será que ele conhecia essa mulher? Por que só agora ela apareceu no sonho? Será que é porque ele não conhecia essa mulher antes? Marcelo tinha muitas perguntas e nenhuma resposta. Ele não teve dúvida e resolveu chegar mais perto, quem sabe falar com aquela mulher misteriosa. Mas assim que ele deu um passo, ele acordou em sua cama, completamente molhado de suor. Ele nunca tinha acordado dessa forma. Marcelo estava desorientado, sem saber o que fazer. Ele não conseguia mais dormir, mas ainda era muito cedo. Faltavam 2 horas para o despertador tocar. Ele resolveu que iria fazer uma caminhada pelo parque. Assim, ele iria esquecer desse sonho e também iria assistir o sol nascer. Distraído, ele acabou indo por um caminho diferente do qual estava acostumado. Marcelo foi reparando em cada detalhe do caminho e, apesar de nunca ter andado por ali, sentia que conhecia cada pedaço daquele chão. Ainda sonolento, ele não percebeu o que isso significava, até que deu de cara com a ponte, com a passagem. Marcelo congelou. O sonho era real, ele estava ali, mas por qual motivo? O que fez com que ele sonhasse durante toda a sua vida com esse lugar onde ele estava agora? Marcelo não conseguia reagir e só percebeu há quanto tempo estava parado encarando aquela passagem quando sentiu o calor do sol no seu rosto. Marcelo olhou no seu relógio e percebeu que ia se atrasar para as aulas e finalmente, fora desse transe, ele correu para casa e dessa vez ele nem se cansou da corrida. O bom estudante que ele tinha se tornado deu lugar para um rapaz completamente avoado naquele dia. Marcelo não escutou nenhuma palavra dita pelos professores. Ele sentia apenas uma sensação de inquietação tomando conta.
uma curiosidade que era realmente irresistível. Marcelo precisava saber o que tinha do outro lado, mas agora não era mais como antes. Havia aquela mulher misteriosa. Será que ela estaria do outro lado esperando por ele? Quem era ela? Marcelo teve medo de estar ficando louco. Afinal, como essa mulher poderia estar esperando por ele como no sonho? Com o coração acelerado, ele decidiu atravessar o túnel. Ele iria voltar para o parque naquela mesma tarde e iria descobrir de uma vez por todas que mistério era esse que o acompanhava durante toda a sua vida. Marcelo foi até o parque, andou pelo novo caminho e lá estava a passagem, mas ele não teve coragem. Diante daquele mistério, Marcelo congelou novamente. Quem sabe esse medo fosse um outro sinal? Quem sabe aquela passagem seria um portal para um outro mundo? Marcelo resolveu voltar para casa, mas naquela noite, o sonho voltou. Mais uma vez, ele atravessou a passagem no sonho, e mais uma vez, a mulher misteriosa estava ali, do outro lado. Quem era ela? Marcelo se aproximou e viu detalhes da mulher. A mulher mais linda que ele já tinha visto em toda a sua vida. Como se fosse um sonho, mas era apenas um sonho. Marcelo continuou confuso, mas a sensação de que ele deveria atravessar aquela passagem e descobrir a verdade tomou conta dele. Ao acordar, ele tomou um susto. Ele tinha perdido a hora, tinha perdido a aula e logo o dia começaria a escurecer. Sem tempo para pensar, Marcelo se levantou, se vestiu e foi até o parque. Mas dessa vez, ele não andou com confiança. A cada passo que ele dava, ele precisava tomar um pouco mais de coragem. Marcelo estava determinado. Dessa vez ele iria até o fim. Ele não aguentava mais o suspense, as dúvidas, as perguntas sem resposta. Ele estava encarando a passagem. Parecia mais escura do que era de verdade. Marcelo deu o primeiro passo. Lá dentro, ele não via nada, apesar da luz do sol ainda iluminar a passagem. Para ele, era como se fosse um longo túnel, como se ele tivesse que caminhar por muitos metros até chegar do outro lado, onde uma pequena luz mostrava o caminho. Marcelo sentiu o coração acelerar. Seus pensamentos estavam a 1000 por hora. Mas no meio desse turbilhão de emoções, ele finalmente percebeu que já estava do outro lado. Ele pensou: é isso? É disso que eu tinha medo? É só o outro lado do parque. Ele suspirou, sentindo um alívio imenso, pronto para voltar para casa. Quando ele se virou para voltar pela passagem, ouviu uma voz chamando seu nome. Marcelo? É você? Ele se assustou. Ele pensou em correr até o outro lado da passagem, mas sentiu as pernas cansadas. Ele só queria se sentar. Mas quem poderia estar chamando seu nome? E mais, no seu idioma ainda? Ele reuniu forças e se virou para encarar a voz. A voz agora também tinha o rosto. Lá estava ela, a mulher misteriosa dos seus sonhos, de pé à beira de um lago sereno, com um olhar fixo nele. Ele podia ver os cabelos dela ao vento e os olhos tão profundos quanto o oceano. Com um sorriso gentil e familiar, ela disse: você finalmente veio. Eu já estava perdendo as esperanças. Marcelo estava completamente chocado, mas conseguiu dizer: Eu sonhava com você, com esse lugar, por toda a minha vida, mas eu não entendo por quê. A mulher misteriosa se aproximou dele e tocou seu rosto com ternura, enquanto explicou para ele: eu também sonhava com você, Marcelo, a vida toda. E agora finalmente estamos aqui, juntos. Marcelo disse a ela: o meu sonho vinha daquele lado da ponte, e eu sempre acordava. Como você sabe meu nome? Ela explicou: no meu sonho você atravessava essa passagem, e a gente conversava até eu acordar. Você me contava sua vida. Eu sonho com você desde que era pequena. Você me contava da sua mãe, a Dona Marta. Me contava da escola, das provas. Você me contava da sua primeira namorada, da segunda, da terceira. Marcelo se sentiu um pouco envergonhado e questionou: e você? Você não me contava nada, não? Ela sorriu, com ar de brincalhona, e falou: eu não. Eu preferia deixar você falar. A minha vida não é tão interessante assim.
Meus pais emigraram pra cá quando eu ainda era muito pequena. E desde que eu me entendo por gente, eu venho até esse parque. Eu vinha com os meus pais e depois eu passei a vir sozinha. Eu vim esperar por você. Eu sabia que você viria algum dia. Marcelo estava encantado, mas ainda não podia acreditar que essa história era real. Eles conversaram por muito tempo enquanto observavam o lago. Em um determinado momento, ele disse que tinha medo do que esse sonho significava, e ela acariciou a mão dele e disse: talvez nossos sonhos tenham nos guiado até esse momento, Marcelo, para nos unir de alguma forma. Conforme eles conversavam e compartilhavam histórias de suas vidas, Marcelo sentiu uma profunda conexão com aquela mulher, chamada Karina. O tempo pareceu desacelerar enquanto eles se conheciam, como se o destino tivesse finalmente se alinhado. Mas a noite foi chegando e Marcelo precisava ir para casa. Foi então que ele teve medo. Ele disse: se eu voltar por onde eu vim, será que isso tudo não vai desaparecer? Será que eu não estou apenas sonhando? Ela riu e decidiu: se você quiser, eu atravesso a passagem com você. Marcelo sentiu uma angústia muito grande e fechou os olhos enquanto caminhava pela passagem. Logo ele se deu conta de que Karina não estava mais do seu lado. Tinha sido apenas um sonho. Ele olhou para trás e viu que ela estava parada na entrada da passagem, sem conseguir atravessar com ele. Antes que ele pudesse acordar, Karina atravessou a passagem correndo e o abraçou, rindo muito. Você pensou que era mesmo um sonho, não? Não é não, é real. A gente finalmente se encontrou. Os meses passaram e o sonho misterioso nunca mais voltou. Marcelo e Karina estavam profundamente apaixonados. Eles faziam caminhadas pelo parque, conversando e descobrindo muitas coincidências em suas vidas. Mas a maior delas foi quando Marcelo descobriu que Karina nasceu no mesmo dia que ele, e no mesmo hospital. Em uma foto antiga, era possível ver os dois bebês juntos, na mesma sala do hospital. E até mesmo uma foto de seus pais comemorando juntos o nascimento dessas novas vidas. Karina também resolveu procurar suas fotos antigas e encontrou uma em que ela e ele, ainda bebês, estavam segurando as mãos, enquanto os pais tentavam seguir cada um para o seu carro. Marcelo percebeu que seu sonho não era um presságio sombrio, mas uma promessa de amor, união e um reencontro de duas almas gêmeas. Em um dia ensolarado, à beira do mesmo lago onde se conheceram, Marcelo se ajoelhou e pediu Karina em casamento. Lágrimas de alegria encheram os olhos dela quando ela aceitou, e eles se beijaram apaixonadamente, selando seu amor. O sonho misterioso desapareceu completamente, mas Marcelo e Karina continuaram a viver suas vidas felizes, sabendo que seus destinos estavam entrelaçados desde o início. Eles encontraram o amor um no outro, graças a um sonho que os guiou até o encontro mais importante de suas vidas. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima história!